Olá! A Mônica Rigg Consultoria hoje traz para vocês Solange Almeida, Sol Almeida, como ela é mais conhecida. Pensem numa pessoa com uma formação brilhante, que faz um trabalho incrível envolvendo contabilidade, auditoria e perícia. Ela vai conversar um pouquinho a respeito disso aí também. E ela é empresária em todos esses setores, além de ser gestora em condomínios. Como que alguém que trabalha com uma área tão exata está vindo aqui hoje para bater um papo conosco sobre o que ela teve de mais importante na vida dela? Sol, eu tenho certeza que você conversar um pouquinho conosco sobre o ser mãe, o que te levou a buscar uma escola para os seus filhos que fosse a melhor escola, aquela que tivesse mais sinergia com o que estava dentro do seu coração e dos seus propósitos como uma mãe. Olá, queria dar primeiro boa noite para todos, agradecer o convite aqui da Mônica, estou muito lisonjeada por esse convite e feliz da vida de poder compartilhar aqui minha experiência, né, de gestora em condomínios, contabilidade, auditoria e perícia, além do principal, mãe, né? E pensando nesse papel principal da sua vida, o ser mãe, eu queria saber um pouquinho, e tenho certeza que eles vão adorar também ouvir de você, quais eram os seus maiores anseios quando procurou uma escola para os seus filhos? Segurança e conhecimento para que eles pudessem evoluir, né? Obter uma boa carreira. Eu da área aí da área de contabilidade sou uma pessoa que planeja muito. Então, quando eu fui procurar uma escola para os meus filhos, eu visitei todas as escolas possíveis da cidade para que eu pudesse, eu e meu marido, a gente escolher o melhor para os nossos filhos. Ou pelo menos o que a gente achava que se enquadrava naquilo que a gente esperava. A gente leva muito em consideração os princípios, né, da família, com os princípios da escola. Exatamente. Você teve a sua primeira experiência na capital, em São Paulo? Sim. Primeiro eu procurei lá por escolas, tinha uma escola muito boa, que eu acho que eu vou poder falar o nome aqui. Até gostaria de falar e agradecer, porque faz tanto tempo, né? Mas eu gostaria de agradecer aí o Albert Einstein, a escola em São Paulo, que na época me ajudou muito aí na colocação dos meus filhos na ensino infantil. Na educação infantil e que foi importante para eles. Você tem quantos filhos, para quem não te conhece? Tenho 3 filhos. Tenho 2 meninos e uma menina. Uhum. E nessa época foram todos ou ficou alguém para trás, que era pequenininho? Eu ainda não tinha minha filha, né, a Maiara Luíse, e só tinha os 2 meninos. E a Maiara, ela praticamente nasceu aqui, né? Com 1 ano, ela veio para Ribeirão Preto. Nós viemos para Ribeirão Preto, corrigindo aqui, e foi aqui que ela começou a vida escolar dela. O Sol, e você se lembra quando vocês fizeram essa mudança para Ribeirão? Eu tive a oportunidade, né? Assim, foi muito bom poder ser a pessoa que te recebeu na unidade quando você chegou. Que bom. E eu me lembro direitinho, você falava assim para mim, eu quero um lugar que eu tenha tranquilidade. Essa palavra tranquilidade, para quem procura uma escola, é algo que bate muito, muito, muito no coração da mãe, do pai, da família toda. Por que eu falo da família toda, Sol? Porque às vezes vem os avós também, tem muitas avós que são pedagogas, né, ou terapeutas, querem participar desse processo, principalmente na educação infantil, que as crianças são bem pequenininhas. E isso é muito bom, todo mundo é muito bem recebido, é muito bem-vindo, porque a criança se sente completamente acolhida. Com certeza. E não é uma segurança só em termos assim, de cuidados com relação a quem entra na escola ou quem não entra, quem está lá. É uma segurança da formação.
E a escola Verdade. também sempre eu sempre achei muito gostoso poder bater esse papo com as avós pedagogas, com as tias, as dindas, né, as madrinhas, verdade. que às vezes acompanhavam também as crianças, principalmente os pequenininhos de maternal. É Verdade. muito comum a gente receber as dindas junto, acompanhando esse processo. Eu acho muito bonito. É verdade. A família envolvida, né? Eu acho que torna tudo mais fácil, tudo mais espontâneo. E Na minha melhor, casa sempre né? melhor. Na minha casa sempre foi assim, né? Envolvi sempre a família, apesar que eu fui uma mãe que tinha 3 filhos numa cidade nova, como Ribeirão Preto. Meu marido viajava demais, então era eu e eles. Então eu tive que ser muito forte e procurar um lugar, realmente essa palavra tranquilidade engloba tudo, né? A segurança, saber que seu filho está bem acolhido, que nada de mal vai acontecer para ele, que ele está lá dentro da escola, que tudo bem, aqui fora pode acontecer milhões de coisas, lá dentro vai estar seguro. Então, eu acho que é isso que a mãe procura também, né? Uma tranquilidade desse lado, porque é lógico, a mãe de fora vai estar fazendo outras atividades, cuidando e aguardando assim o horário certo para buscar o filho, né? O retorno. Então, eu acho que é importante isso. Então, para mim, era muito preocupante, porque eu tinha a obrigação de cuidar dos meus filhos, educá-los, né? Escolher uma boa escola para ser uma parceira minha para fazer esse bom trabalho. Então, eu sempre procurei me comunicar com a escola, porque, na minha cabeça, a educação vem de casa, né? Então, a gente não pode jogar a nossa responsabilidade para a escola. Eu acho que precisa comunicar bem, precisa estar sempre de mão dadas e para tudo dar certo, né? A gente explicar para a criança o que é a escola, por que ele tem que ir, quais são esses momentos, como que ele tem que se comportar, o respeito que ele tem que ter com as pessoas. Então, eu acho que isso é importante, né? Perfeito. E foi esse trabalho que eu tentei fazer com os meus filhos, que eu fiz. Eu acredito Tentou, que eu tenha fez. Fez, e muito bem. Obrigada, Mônica. É muito gostoso também quando a gente observa que as preocupações de uma mãe, né, da família, vai muito de encontro com as preocupações da gestão. Eu me lembro que eu sempre comentava com os professores, quando os pais abrem a porta de um carro, eles estão deixando nas nossas mãos o que eles têm de mais sagrado, de mais precioso. Verdade. E eu me lembro da forma como as professoras me olhavam, porque era para ter esse peso, essa responsabilidade, esse cuidado nos ombros, no colo e no coração. Porque só assim a gente tem a certeza de que eles vão ver. É muito diferente alguém que está cuidando de 15 crianças, 20 crianças, e de alguém que está cuidando de um. Mas Verdade. existem, por isso que existe toda essa formação continuada para o corpo docente, para que todo mundo possa entender a real responsabilidade daquele momento. Sim. Com relação à segurança, com relação à formação, com relação ao desenvolvimento específico para aquela faixa etária, com relação à forma como você vai trabalhar as diferenças entre famílias por ocasião de uma reunião de pais, né? Como trazê-los. E é muito bonito quando a gente verifica que as famílias fazem amizade entre si e essa amizade permanece depois por muitos e muitos anos. Às vezes eles até mudam de sala, mudam de ambiente, mas as famílias continuam se conversando. Isso é muito bonito, né? Então, assim, eu acho que isso também acaba sendo um papel da escola de criar essa harmonia entre os próprios pais de uma sala de aula X e depois se vão continuar para o outro segmento, se vão mudar de período ou não. É muito gostoso quando a gente participa desse processo todo também e observa o quanto que esses princípios da escola e os princípios da família, quando alinhados, como que as crianças ficam seguras e confiantes. Tem, inclusive, o nome de um livro, né? Criando Filhos Seguros e Confiantes. Também é uma coisa muito bacana da gente observar essa sinergia, porque ele sabe que o que a família está solicitando é exatamente o que a escola está solicitando, aí ele vai com uma tranquilidade que você tanto esperava. Verdade.
As situações, né? Os percalços do meio do caminho. Você tem uma lembrança de algum percalço, de algum perrengue? Olha, alguma coisa que te chamou a atenção? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi na escola aqui em Ribeirão Preto, que meus filhos estudaram, e que o dono da escola, ele fazia a recepção das crianças uma vez por semana. Né? Então, é um homem assim, muito, muito forte, no segmento aí de escola, da educação, mas ele deixava um dia para ele ir lá abrir a porta do carro para a criança, para receber a criança. Mas o que me chamou mais atenção é que em um determinado dia, e olha, ele nunca abriu a porta para mim, não, mas ele abriu do carro que estava na minha frente. Era um Fusca, um carro mais assim simples em relação aos demais, mas ele foi lá e fez questão de abrir a porta desse carro. Não foi nem uma nem duas vezes, foi mais. Então eu achei assim muito, muito bacana. Não era exatamente desse carro, mas de outros assim. Ele ia e acolhia muito bem. Então isso ficou marcado e ficou um exemplo, né? Porque é difícil isso a gente ver. E ele fez isso, uma escola grande, uma escola tradicional. E eu vi aquele homem que era o dono da escola ali abrindo porta para os alunos quando chegavam e cumprimentando os pais. Fazendo esse acolhimento. Acolhimento. Né? Então, isso me marcou, entre outras coisas, né? Mas eu tive muita sorte de escolher essa escola. Essa escola foi uma grande parceira, porque eu entendi o objetivo e era o meu objetivo. E eu fui uma mãe muito participante, né? Eu sou muito atuante, eu não deixava a responsabilidade para a escola, então eu acho que é isso que faz essa sinergia, isso que faz acontecer, a gente saber respeitar os outros, a gente fazer os nossos filhos entenderem que a escola é uma continuidade do lar, mas você tem que ter muito respeito com todos. E isso foi muito bom. Eu era aquela mãe que participava da escola como se eu fosse uma aluna. Então, em todas as reuniões, que geralmente era sábado, bem de manhã, 7 da manhã, eu era a primeira da fila. Eu estava lá. E eu ficava, e eu tinha 3 filhos, então, às vezes, eu tinha que ir em 3 salas. E aí, me virar para poder dar o melhor de mim e acompanhar os estudos dos meus filhos. Além disso, eu era uma mãe que, quando eu chegava em casa, eu verificava o que foi feito no dia, eu sentava com eles, eu verificava, eu preparava até a aula para o dia seguinte com eles, para ver se eles estavam assim sintonizados, estavam prestando atenção. Então, eu tive todo esse cuidado. Normalmente, Sol, as famílias têm algumas preocupações com relação ao momento das tarefas. Eu sei que as crianças são diferentes, mas você viveu alguma coisa com relação às tarefas? O que você criou dentro da sua casa, enquanto rotina, que facilitou para você esse acompanhamento dos seus filhos? Mônica, como eu te falei, eu sempre planejei tudo, né? O tempo, o horário, inclusive a tarefa dos meus filhos. Então, eu acompanhava todos os dias. Chegava, enquanto eles tomavam banho, eu pegava o caderno, os livros, verificava, deixava o cantinho pronto deles, depois eles fazerem o lanche, sentava com eles para verificar se eles estavam acompanhando bem a escola e fazendo o dever de casa. Então, eu sempre acompanhava, verificava. Então, eu fui uma mãe, assim, muito, vamos dizer... como que eu poderia dizer? Ativa, né? Ativa mesmo. Parecia que eu era aluna. Então, eu tinha esse comprometimento muito grande comigo mesmo e com os meus filhos. Uhum. Eu já vivi situações bem diferentes. Como você sabe, eu tenho gêmeas. E quando elas estavam no período de alfabetização, eu fui fazer MBA em gestão de pessoas na FGV. Eu me lembro chegando com as apostilas do MBA, colocando em cima da mesa e falei, a partir de agora nós todas vamos estudar. Elas perguntaram, como assim? Como assim, mamãe? Eu falei, agora nós todas vamos estudar. Vocês vão fazer as tarefas de vocês e eu vou fazer as minhas, porque eu também trabalhava o dia todo.
tinha um staff interessante. Eu sempre tive uma pessoa de super confiança dentro de casa, acompanhando as minhas filhas. Eu não tinha a possibilidade de levá-las para a natação, mas quem as levava era uma tia, que é a madrinha de uma delas. Então, tudo também como você, eu me organizava para que elas tivessem esse carinho, essa atenção de pessoas próximas, pessoas especiais e anjos que me deram suporte nesse período todo, né? Mas foi muito engraçado porque eu não tinha paciência com essa coisa de tarefa. Eu tenho que abrir o coração com vocês. Eu olhava tudo, fazia todas as rotinas, mas quando tinha qualquer dúvida, eu ensinei as meninas a fazerem um risquinho embaixo. Falei assim, eu tenho dúvida nisso aqui, fiz, mas eu tenho dúvida. Por quê? Eu vou te contar. Eu sempre tive muita facilidade com português e fui horrível em matemática. Acho que até já comentei isso aqui em um dos vídeos com vocês. Me desculpem, mas vou ter que repetir para ela entrar no contexto. E até o 7º ano, eu fiz as tarefas de matemática do irmão número 2 da minha casa, né? Minha mãe teve 4 filhos, 2 meninos, eu e mais um menino. Hoje todos senhores. E na época, eu fazia as tarefas de português dele, então eu sempre estava um ano à frente. Quando eu chegava na série seguinte, eu já tinha visto todo aquele conteúdo. E ele fazia as minhas tarefas de matemática porque eu não suportava. E ele adorava. Minha mãe só ficou sabendo quando a gente estava finalizando o Fundamental 2. Olha. E acabou sendo uma experiência muito bacana, porque até hoje, uma coisa que eu acredito muito é que a gente deva desenvolver os pontos fortes. Os fracos, a gente vai pedindo socorro para os demais e fica todo mundo com um monte de ponto forte quando você consegue essa cooperação entre uns e outros, né? Vale tanto para o mundo corporativo, para o trabalho, para a família, para qualquer coisa. Né? De você se desenvolver cada vez mais em alguma coisa que você goste muito. Então, voltando, eu me lembro que na educação infantil, elas colocaram uma vez que era para procurar por alguns grãozinhos para fazer colagem. Não tive dúvida, abri a despensa, tirei tudo lá, falei, agora vamos colar. A hora que eu olhei, eu falei assim, não, eu não vou passar por essa situação, vai ter que ser uma coisa delas, porque eu não vou ter paciência. Mas eu não queria passar aquela coisa de não ter paciência. E olha como que Deus é fantástico. Como são gêmeas, uma também gostava de português e a outra também gostava de matemática. E elas trocavam entre si e eu só dava uma olhadinha depois. Então, até nisso, né? Acho que tudo acaba concorrendo para que as coisas deem certo. E eu lembro que eu comprava os livros dos projetos de leitura e eu perguntava, fazia isso inclusive com as professoras. Na época em que eu estava gestora, eu falava assim, se alguma coisa for solicitada para você para o dia 20... Se você entregar dia 19, ponto para você. Dia 21, ninguém vai prestar atenção. Porque os prazos existem por alguma razão. Mas eu sempre chegava para alguém e falava no dia 15, você está precisando de algum suporte para poder entregar o que foi solicitado dia 20? A pessoa se sentia bem e se sentia cuidada, né? Não estou completamente sozinha. E para as meninas eu também fazia isso, eu sabia direitinho quando que era a data de avaliações, data de entrega de projeto, e eu perguntava, você está precisando de algum suporte? Não necessariamente podia ser meu, né? Mas eu organizava para que elas não ficassem também perdidas. É verdade. E sempre gostavam muito de estudar, eu acho que mais porque eu organizava a casa para receber as amigas, organizava a casa para receber, para fazer os lanches, né? Então virava também tudo assim, era um esquema Eles de adoravam. Festa e era tudo na minha casa. Adoravam. Eu acho que a criança também ela merece isso, né? Ela merece saber que a casa lá dela é assim, uma coisa bacana e que acolhedora. Então trazer a escola para casa também é importante, que é trazer, né, os coleguinhas e até os professores numa festa de aniversário. Então, acho que cai muito bem. E sempre teve isso na minha casa. Sempre os trabalhos de escola sempre eram em casa. Sempre estava lá eu fazendo hambúrguer para eles e fazendo batata frita. Porque compensava, né? A mãe um pouco autoritária, a mãe um pouco
controladora, porque eu até peço desculpas para os meus filhos. Eu sempre fui uma mãe muito controladora, desculpa. Eu também. Então, isso às vezes eles não entendem, né? Mas eu tinha que ser. Porque meu marido trabalhava e viajava sempre, né? Nem sempre estava em casa. E eu é que estava. Então, é o que eu falo para eles. Eu hoje acho que eu acertei, porque são jovens maravilhosos, né? Então, a gente está para contar essa história também. Foi muito bom, porque, afinal de contas, os 3 estão formados, encaminhados, trabalhando aí no caminho do bem. Então, eu creio que eu cumpri. Muitas vezes eu peço desculpa para os meninos, porque sempre fui muito... queria que eles estudassem em primeiro lugar, coloquei o estudo assim como, sabe, muito importante. Para mim, a média não era bom. Eu sempre queria mais para eles. Mas creio que eles entenderam, né, filhos? E é isso, a mãe sempre quer fazer o melhor. Porque eu, no meu papel de mãe, se desse certo, ok, parabéns para os 2. Se não desse certo, às vezes poderia até culpar a mãe, né? Que a mãe não fez um bom trabalho. Então, eu tinha muito essa preocupação dos meus filhos darem certo. Os 2 meninos eu peguei muito atentamente assim no pé deles. Não foi uma mãe tão legal, uma mãe... Amiga sempre fui, carinhosa sim também. Mas eu fui uma mãe muito leal aos meus princípios, ao que eu achava que era certo. Então, acompanhei eles até 17, 18 e talvez até acompanho hoje, né? Com os meus netinhos aí. A minha menina eu já deixei mais por conta dela, por incrível que pareça. Deixei ela mais assim, com um pouco mais de liberdade, embora acompanhando tudo, mas não peguei tanto no pé. Não sei, ela era também caprichosa, não que eles não sejam, eles eram. E graças a Deus deu tudo certo. Tudo dá certo, né? Quando a gente tem um coração, quando a gente ama, acho que é mãe. Mãe é guerreira, né? Mãe É muito guerreira. Mãe luta muito pelo filho e... Eu era chamada de general, para você ter uma ideia. A gente precisava de algumas rotinas e o saudoso Samitiba já falava, né, que sem limite a coisa não vai. Então tudo era muito conversado. Tudo era muito conversado, as rotinas, os cuidados, a atenção. Eu não fazia e não deixava ninguém que estivesse perto das minhas filhas fazer alguma coisa se não tivesse, por favor. Então, assim, até hoje são palavras, são cuidados que a gente tem que preservar. O por favor, obrigada, desculpe, com licença, uma atenção especial com as pessoas que estejam com alguma dificuldade. Eu vou fazer um parênteses aqui para você. Num determinado período, há alguns anos, eu quebrei minha perna. Sim, foi uma coisa inusitada. Eu estava chegando na fazenda, um cachorro quis brincar comigo, eu levei um tombo e tive que vir da fazenda para Ribeirão, né, às pressas, com muita dor, e precisei fazer uma cirurgia, colocar uma placa e 6 pinos na perna direita. Você não está esperando por aquilo, trabalhando, final de ano, todos os eventos para acontecer, e eu naquela situação. Então, há alguns momentos que, se a gente não quer dar uma equilibrada, a vida vem e mostra que a gente não manda nada, que ela faz do jeitinho que ela quer e que Deus mantém os seus propósitos para a gente dar umas repensadas. E esse momento foi muito importante para mim, porque quando você está numa cadeira de rodas, você vê as pessoas pela metade. E quando você pede alguma coisa para alguém e alguém fala assim, já já eu vou, esse já já, para quem tinha aquele tipo de pensamento, foi a pior coisa que podia ter acontecido, mas pensa no exercício de tolerância e de paciência. Eu precisei viver aquilo lá para trabalhar a minha tolerância.
E eu brinco, né, que a coisa mais importante que Deus fez foi o pensamento da gente. A gente pensa o que quer e ninguém desconfia. Nem sempre, porque o rosto da gente denuncia. É verdade. Então, voltando novamente, as meninas, né? Eles percebem, conhecem a gente pelo olhar, né, Sol? Conhece a gente pelo olhar. Chega um momento quando você cria esses hábitos, esses cuidados com relação ao dia a dia da escola, com relação ao dia a dia das tarefas, horário para brincar, horário para tomar banho, horário para dormir. Você já viu alguém chegar no trabalho 2 horas da tarde? Falar, vou jantar às 4? Então, são situações que facilitam, disciplinam, né? Eu acho que é assim, os pais precisam facilitar a vida dos filhos. Obviamente que precisam. Mas quando você tem uma criança que está ali para você formar, você não pode entregar a responsabilidade para a escola totalmente. Você tem que compartilhar. Então, o que você falou em relação às palavras, eu acho muito importante, tenho certeza até, que são as primeiras palavras que você deve ensinar para a criança, né? São as palavras de por favor, com licença, muito obrigada. E respeitar. E sempre a comunicação, acho que é o melhor caminho. Quando você começa a se comunicar com o seu filho, seja em qualquer momento da vida dele, ou que ele cresceu, tudo. Por exemplo, eu tenho um episódio que quando o meu filho mais velho fez 16 anos, ele começou a me dar um pouquinho mais de trabalho. Porque aí já fazia o período integral na escola, e aí tinha o horário de almoço, e depois desse horário de almoço, ele, em vez de voltar para o espanhol, para as outras atividades que tinha na escola, ele ia para a casa de um amiguinho que morava perto da escola. E eu não sabia. Mas Deus é tão importante quando a gente tem muita fé, que alguma coisa, em um dia, me falou, vá lá, verifique se seu filho está lá. Eu fui, meu filho não estava na escola. Imagine um perrengue. Eu movi toda a escola, porque eu falei, não, meu filho tem que estar aqui, ele é menor, eu deixei ele aqui. E eu me lembro que, na época, a coordenadora falou assim, não, mas ele já tem 16 anos, e aí ele é livre, se ele quiser sair da escola, ele pode. Quando ela falou isso, pensa numa mãe leoa. Falei, como assim? Meu filho tem 16 anos, ainda está sob a minha guarda, deixei aqui na escola, vocês não poderiam autorizar deixá-lo sair. E fui atrás, fomos atrás, aí descobrimos, né, através dos coleguinhas, que eles estavam na casa de um amiguinho jogando. Foi quando eu busquei, trouxe tudo. E expliquei para ele que não era assim, que a vida não é assim, que tudo precisa, assim, de uma certa permissão, né? Embora ele não estivesse fazendo nada de errado, estava com o amiguinho jogando, mas devia estar na escola e eu não sabia. Então, são essas coisas que... não é tudo perfeito, né? Eu acho que o pai e mãe têm que fazer esse trabalho mesmo, de estar sempre com o filho, de estar vigiando, de estar guardando, até que ele tenha maturidade e possa ir, né, aí para voar. Para o mundo. É uma orientação, né, importantíssima. E eles reconhecem, porque... Inclusive, o meu filho, ele fugia das aulas de espanhol, porque ele falava, eu detesto espanhol, não vou estudar espanhol, não vou fazer. E eu praticamente forcei ele a estudar espanhol. E ele ficou muito chateado comigo e tudo. E eu falei, não vai ser o que você quer, vai ser o que tem que ser. Depois que você estiver formado, informado, carteira registrada, com salário, aí vamos pensar. Aí você pode fazer tudo o que você quer, mas você não vai ter tempo porque você vai estar trabalhando, e se Deus quiser, ainda estudando. Obviamente, a palavra de mãe tem poder, e isso realmente acontece. Profetizei. Eu profetizei na vida dos meus 3 filhos, assim como a minha mãe profetizou na minha. Então, aconteceu tudo realmente que devia acontecer. Tanto é que no primeiro emprego dele, ele tinha uma vaga e tinha 42 pessoas que passou pelo funil assim, da entrevista final. E a entrevista final era para fazer o inglês, eles passaram, e aí restaram 6 pessoas, depois foi 4 e tal. Aí o teste era espanhol, tinha que falar com a pessoa em espanhol.
com o diretor da empresa. E o meu filho conseguiu a vaga. E a primeira coisa que ele fez foi ligar para mim, como reconhecimento. E falar, olha, mamãe, eu tenho que te agradecer, porque realmente eu consegui o emprego. Eu falei, ai, que bom, e por que você está agradecendo a mim? Porque o fundamental foi espanhol. Olha só. Então, para mim foi uma vitória. Para mim foi uma vitória. A gente está vivendo momentos de memórias afetivas. Exatamente. E muita coisa que deu certo a partir disso, né? Olha só. Tudo deu certo, né? E assim, olha, educar não é fácil, Mônica. Eu sempre falei para os meus, sempre falei para os meus filhos, olha, eu posso te dizer sim. Dizer sim é muito fácil para a criança, para a gente. É o mais fácil. É o mais fácil. A gente se livra da obrigação do porquê, porque não, porque não. Bom, enfim. Mas é o fundamental você saber dizer não. É difícil para uma mãe. É difícil. Eu fui muitas vezes indagada, até por outras mães, até, né, por parentes. Ah, por que você diz não? Por que você não diz sim? Aí ele fica quieto, porque o sim não é conveniente, não é adequado. E às vezes não é a forma de amor. É. O amor, ele coloca limite. Exatamente. Então, tem isso. E sempre que eu falei para meus filhos, é fácil dizer sim, o difícil é dizer não. Gente, digam não. Quando tem que dizer não, digam não. Você tem que ser verdadeiro, ser sincero, explicar para a criança por que você está dizendo não, por que não é um sim, aquele não é um momento. Então, eu acho que isso ajudou bastante também. Quando a gente fala nessas memórias afetivas, a gente viveu muitos mais perrengues do que os que a gente está falando. Mas muitos mais. Assim, é uma cobrança interna absurda, uma cobrança em querer acertar sempre. Existe também uma pressão. Olha a minha situação. Se ela trabalha com escola, as filhas dela têm que ser as melhores da sala. E eu nunca fiquei com essa pressão em cima das minhas filhas. Nunca fiquei. Porque eu fui filha de mãe professora. E eu já tinha vivido isso lá atrás e eu lembro tanto que me incomodou. É complicado, então, né? Era muito difícil, assim, mas eu tinha vivido uma experiência. Né? É bem complicado. E eu me lembro que na época... bati aqui, desculpa. Pode voltar ou a gente está... Pode falando? E eu me lembro que houve uma época em que tudo elas queriam. Você comentou a respeito do seu filho com 16. Eu vivi uma situação com uma das minhas filhas. Eu preciso contar isso aqui porque é muito engraçado. É importante. Quando existe um período, né, que elas saem de uma unidade e vão para outra. Quando chegou na outra unidade, elas se achavam as moças já adolescentes, com a vida resolvida. Um belo dia me chama a coordenadora, falou, sua filha foi para fora da sala porque ela fez uma brincadeira inadequada com um garoto e ela está fora da sala. Eu avisei a outra gêmea, falei, você almoça na escola hoje, continua aí, estuda, faz o que você tem que fazer. Eu vou sair com a Mariela. Aí deixei a Isadora na escola e saí com a Mariela. Eu fui para casa, não, eu fui para um restaurante. Coloquei onde tinha uma parede assim atrás de mim, ela virada de frente para mim, e falei, filha, eu quero saber onde eu estou errando. Mas essa menina chorou. Falei, eu quero saber onde eu estou errando. Eu falei, foi uma brincadeira, né, obviamente, mas você vai pedir desculpas para a professora da sala e para a mãe do garoto. Não vou fazer isso. Então, você não volta para a escola. Você vai para outro tipo de escola. Você não vai estudar mais com seus amigos. Eu tive que fazer isso só, porque era a única maneira de aprender. E ela seguiu? E ela seguiu, fez algumas situações também. Ela perdeu uma viagem, ia ficar uma semana viajando com uma amiga. Foi super inadequada no trato comigo num determinado momento. Eu liguei para a mãe da amiga na frente dela. Falei, olha, eu peço desculpas, minha filha não vai para essa viagem, que ela teve um desrespeito que eu não admito. E ela vai ficar. Aí você imagina, né? O que foi? Mãe, você é isso. Eu falei, se continuar, vai ter mais coisa. Aí acalmou.
Acalmou, só que hoje eu escuto das duas. Mamãe, quando a gente tiver filho, a gente vai fazer do jeitinho que você fez com a gente. Olha, Então foi aí, que delícia. o dia que eu escutei isso, também como você, eu me emociono, né? Mas eu penso assim, tudo valeu a pena, né? Porque a gente se cobra muito. Desde que a gente vê aquele par de olhos, né? Muito difícil. Eu lembro que eu via os 2 pares de olhos assim. Eu fui mãe mais tarde. E eu me lembro que aquela interrogação era um negócio que fazia muita parte do meu coração. Eu trabalhava com educação, estudava muito, mas era a primeira vez que eu estava me tornando mãe. E as pessoas falavam, dá muito trabalho ter gêmeos? Eu falei, eu não sei como que é ter de um. Eu usava uma agendinha para eu não me perder. Então foi assim, é um viver contínuo, maravilhoso, que a gente desbrava todos os dias uma situação que é só nossa. É verdade. É só nossa. Aí né? eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando aqui. Como você vê hoje a atuação dos pais nesse mundo? Porque na nossa época, se a gente pode falar assim, que a gente não é tão velha... Claro que pode. Era de uma maneira, eu acho que, embora a gente tenha dificuldade, e a gente teve muitas, mas parece que era melhor, né? Era menos difícil do que hoje. Como você vê os pais, como educadora que você é, atualmente, nesse mundo globalizado, nesse mundo cheio de informações, nesse mundo com vertentes aí de Covid, né? De tantas coisas, fake news, toda essa parte. Como é que você vê as mães hoje, os alunos, a escola? Mudou do nosso tempo para cá? Mudou muito, né? Veio com a tecnologia. A tecnologia tem muita coisa boa, mas ela precisa de equilíbrio. Hoje mesmo uma amiga querida me encaminhou um vídeo maravilhoso e eu já tinha visto alguma coisa por um médico pediatra comentando sobre os cuidados que você tem que ter com o bebê, quando você dá atenção para esse bebê ou quando você faz uma outra coisa naquele momento. É completamente diferente as respostas que esse bebê vai dar para você. Então, os estímulos, o fato de você estar amamentando, estar pegando no celular, no iPad e ficar fazendo outras coisas enquanto você está amamentando. E há algumas coisas que não podem perder esse aconchego, esse cuidado, essa atenção, o parar e prestar atenção naquele filho. Você pode ter quantos filhos, mas é uma situação, é aquele filho que vai sair para conversar com você, não levar no comboio. E eu sinto que para eles também é muito complicado, porque os estímulos externos são infinitos para os pais também. Se a gente não colocar um breque, a gente quer ficar vendo o que está acontecendo o tempo todo. A gente sempre se acha mal informado. Sim, verdade. Então, eles vivem também um período muito desafiador. E o que você aconselha aí os pais, né, nesse caso de internet, celular? Equilíbrio, colocar momentos, sair com os filhos para curtir a natureza, brincadeiras, visitar as pessoas mais velhas da família, visitar os que nasceram, visitar a família, dar muito valor para a família. Visitar praças, ir até uma exposição de arte. Nos países de primeiro mundo é muito comum você ver crianças de 3, 4 anos dentro de museus. E isso é muito difícil da gente... Assim, claro que há situações e situações, famílias e famílias, né? Mas é muito importante que eles tenham também outras possibilidades que não a de ficar o tempo todo só no celular ou no iPad. Existe um momento, existe. Os pais precisam verificar o que as crianças estão assistindo, o que as crianças estão acompanhando, com quem que as crianças estão acompanhando. E esse é o lado nocivo. Tem muita coisa fantástica, tem projetos maravilhosos que envolvem a tecnologia, mas também tem muitas situações que são extremamente nocivas. E quem que serão os responsáveis? Os pais. Os pais. A criança está sozinha ali, ela está à mercê deste cuidado.
Aí buscando essa linha, eu vou dar o exemplo meu, né, com os meus filhos. Eu sou mãe, eu sou avó nova, recente, e o que eu vejo diferença aí em relação a assistir, por exemplo, meus filhos assistiam com 6, 4 anos, sei lá, já assistiam TV, Castelo Rá-Tim-Bum, TV Cultura, e assim, eu sempre escolhia o que eles iam assistir, estavam com eles, ali na maioria do tempo, e era bem dosado. Agora é a hora de comer, agora é a hora de tomar banho, agora é a hora de brincar com o irmãozinho, agora é a hora de assistir um pouco de TV, e eles amavam essa divisão e já até aprenderam as horas mais rápido dessa forma. E esses dias eu estava com meu netinho, o Theo, meu maravilhoso. Theo, tenho 2, né? O Theo e o Arthur, lindos, lindos. E eu falei, vamos assistir um pouco de TV. Aí foi quando a minha norinha falou assim, olha, Sol, sem TV, sem tela azul. Eu pretendo não deixar meu filho assistir, né, nem introduzir a tela azul, até os 3 anos de idade. Falei, nossa, mas como é que você vai aguentar isso desse jeito? E não entendi. Aí eu fui na fonte e falei, bom, a gente, assim, quando o filho casa, né, a mãe sai, a sogra sai. Tem que deixar o espaço deles, e eu respeito muito, tanto é que eu pergunto, olha, quando eles ficam comigo, como que você quer? Fico direto no WhatsApp. E agora? Faz o quê? E agora? O que pode? Até na alimentação, que também mudou. E aí ela fez isso, e eu fui procurar informações e vi que realmente os especialistas aí estão recomendando que não use a tela até os 3 anos. Por uma série de coisas, né? Para que ele possa introduzir o mundo, para que ele possa ter mais contato com as pessoas. E aí, analisando, eu falei o quanto é importante o conhecimento. O pai ia atrás. Provavelmente, meus filhos foram atrás, minhas norinhas, né, foram atrás, estudaram, e estão aí atualizados e fazendo um bom trabalho. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz, porque até nem entendia, e como avó, eu também quero tirar nota 10. Eu quero ser a melhor avó do mundo. As avós aí maternas que lutem. Brincadeira, elas são maravilhosas. Mas eu fui estudar e realmente é isso. E os alimentos também. Então, nossa, está mudando tudo, né? Teve muita transformação. Por isso que eu falo, o equilíbrio é a base de tudo. Porque realmente, às vezes vai acontecer de estar em algum determinado lugar, se for fazer um passeio, não vai ter essa tela, pode ter uma tela muito maior, vai ficar vidrado, né? Não tem jeito. Não, mas colocar outras opções também. Passeios na natureza, idas à padaria, andar no quarteirão, levar o cachorro para passear, né? Sempre um animalzinho de estimação faz falta, é importante para serem mais cuidadosos. Os pequenos afazeres, né? Olha, você já guardou o seu sapato, vamos deixar seu quarto organizado. Tem aquele livro que eu acho lindo, Criando Meninas lindo. E Criando Meninos. Tem O Segredo das Crianças Felizes. Esses livros me ajudaram muito e ajudam até hoje. Eu entreguei outro dia para uma das minhas filhas para dar uma olhadinha, que eu também tenho uma netinha, Antonella, e ela está no período de alfabetização. Então, eles me chamavam de querida, né? Me chamam de querida, ela me chama de vovó querida. Eu quase morro. Meu Deus. Faço coisas terríveis. Eu deixo ela chamar vovó, não respondo só para ouvir, vovó querida. Que amor. Eu quase morro. Eu vou querer também. E Theo e Arthur, vovó querida. A gente criou algumas coisas assim. Ela gosta muito de tecnologia. Muito. Não tem como escapar, né? Mas já está com 7 anos, né? Então já está num outro momento. Já está num outro momento. Mônica, e em relação às escolas públicas? Eu tenho visto avanços maravilhosos, principalmente em Ribeirão Preto. Um cuidado muito grande, sempre trazendo inovações. Eu sei que tem outras inovações chegando também. Os espaços lúdicos, a formação dos professores. Eu tive a oportunidade de participar em 2 momentos também com palestras para as pessoas. Fiquei encantada com a forma como fui recebida.
E eu sinto que agora, com essa possibilidade do integral também, com várias oficinas, as crianças vão ter oportunidades riquíssimas nessa formação. A escola pública tem melhorado muito, né? Eu estudei escola pública na minha época, eu achava maravilhosa. Claro que não tem os recursos que tem hoje, obviamente, mas era uma escola bem conceituada e que acho que parte da gente é dar valor. Né? Então, eu acho que tudo depende mais de quem está recebendo do que até de quem está dando. Então, eu tenho, assim, muita consideração pela escola pública, gosto muito, e vejo a escola pública, assim, muito melhor do que anos atrás. Tem melhorado bastante, por um processo de transformação incrível mesmo. E que bom. Se você for olhar, tem uma experiência em Sobral, no Ceará, é considerado modelo e alguma coisa assim fora do comum. Olha que bacana. Extremamente, assim, vale a pena muita gente dar uma olhadinha, porque eles estão realmente transformando a educação como um todo. Você sabe que quando eu era pequena eu queria ser professora? Olha só, me conta isso. Sua mãe era professora? Não, minha mãe era dona de casa, costureira. Né? Então, não era, mas eu era muito atuante na escola também, gostava muito de estudar. Olha só. E ia com o maior prazer e fazia. E aí, o que aconteceu? Como a gente morava em um bairro que todo mundo se conhecia, eu estudei na escola pública, como estou te falando, tinha alunos que não eram tão bem na escola. Aí comecei a dar aula. Minha mãe, a amiga da minha mãe, né, que era vizinha, tal, falou: ai, a Sol está tão bem na escola, será que ela pode ensinar a minha filha? Aí vinha uma, aí no dia vinha duas, aí vinha mais. Aí comecei a dar aula voluntária em casa. Quando eu vi, já tinha uma mesinha, os cadernos lá, o horário já determinado para eu dar aula, né, aula de reforço, e estava lá dando aula. Aí, tá vendo? Com certeza aprendeu 2 vezes, né? Sim, com mais certeza. Mais vezes ainda. Acho que quando a gente bacana. ensina, a gente aprende muito, mais, né? Aprende muito. Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo. Então, para mim é muito valioso o ensino, o estudo. Falando nisso, nesse continuar aprendendo, me conta um pouquinho. Depois que os meninos saíram, você passou pela síndrome do ninho vazio? Ninho vazio, pessoal, é quando os filhos saem de casa e a mãe se olha com os quartos vazios, e a gente chama isso de síndrome do ninho vazio. É um período difícil, né? Acho que quem não, né? Quem não? Sim, passei. E aí foi nessa época que você retomou esse seu lado corporativo, empresarial. Isso. Como que foi essa passagem? Conta pra gente. Assim, eu já trabalhava. Sempre fazia uma coisa ali, uma coisa aqui. Sempre trabalhei em casa, né? Então, essa novidade de home office, para mim, já é do lado de trás. Com 3 filhos. Eu nunca me dei assim... Nunca fiquei parada, apesar que minha profissão principal era a criação dos meus filhos. Era ser mãe. Mas quando eles estavam na escola, eu procurava uma atividade para colaborar com o meu intelectual, né? Aprender, estudar. Eu sou uma pessoa dinâmica que nunca para. Mas quando meu primeiro filho casou, antes dele casar, eu fiquei muito mal. Olha. Fiquei mal porque não é uma perda, mas eu acho que todas as mães vão entender, né? A gente sempre acha que o filho ainda está novo, que não está na hora dele sair de casa. E isso aconteceu comigo, né? Eu fiquei, meu segundo filho também. Então, a gente sente muito triste. E a minha filha resolveu morar fora também, né? Foi trabalhar na capital. E aí, sim, eu senti uma casa muito grande e ainda sinto. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu reúno todo mundo, gosto de estar junto, vou para lá, gosto de ficar com os meus netinhos, sempre estou dando Vale Night para os meus filhos e as minhas norinhas. Vale Night para vocês, vão lá passear e eu vou ficar com o meu netinho. Ai, que bacana. Então, eu sempre sou assim, sempre estou perto deles. Eu não consigo. Às vezes eles falam assim, não, mãe, mas eu cresci.
Aí eu falo para eles, mas eu ainda não, eu preciso muito de você. Né? Então, é assim, eu preciso ainda muito dos meus filhos. Muito bom. E é muito bom, e é bom isso. Aí, às vezes a minha filha fala assim, mamãe, você é muito dependente da gente. Aí eu falo, você tem razão. A mamãe é dependente mesmo de vocês. Não, sem sombra de dúvida. Não queira diferente, né? É assim, não adianta, eu assumo. Então é assim, é muito amor, né? Pra gente, de repente... Só vão entender quando for a vez delas, pois né? Deles. É importante a vida deles, eles terem a vida, né? É claro que eu não me meto, mas eu quero sempre estar junto deles e das minhas norinhas, que são maravilhosas. Então... E esse comportamento com noras, né? Eu acho bacana o que você faz, porque a gente também sentia muita vontade de sair quando tinha filhos menorzinhos. Isso. E nem sempre isso era possível. Então, com certeza, isso é resultado de alguma coisa que você passou também, quando os seus eram pequenininhos, né? Às vezes vontade de jantar fora, sem tempo para voltar, né? Sem aquele atropelo. Você faz muito bem com relação a isso. Que cuidado, parabéns. Obrigada. Eu, assim, meus filhos quando novos, eu fiquei, né, muito tempo sozinha, porque meu marido trabalhava, viajava e às vezes nem voltava para casa. Mas quando ele voltava, ele era assim, 100% tudo, né? Até hoje ele é muito assim, valente, no aspecto de ser um homem maravilhoso, um homem de casa, um pai de família maravilhoso. Então... ele compensava sempre, porque nas folgas dele ele me ajudava muito com as crianças. Mas a gente tem um lado aí de marido e mulher que a gente quer estar junto com o nosso companheiro, com o nosso marido, né? E às vezes a criança, a gente também não quer ficar longe deles. Então, quando tem aí essas bases que são as sogras, né? Aí é importante a gente ter essa rede de apoio. Então, é importante e hoje eu faço isso. Eu sempre procuro passar confiança para as noras, porque geralmente as mães são mais, né, preocupadas e, logicamente, meus filhos também. Mas para que eles fiquem tranquilos. E eu realmente procuro, assim, fazer a lição de casa muito bem feita. Peço cartilhas para minhas noras. Como que você gostaria? Porque eu não quero que elas nunca pensem que eu estou passando... saindo fora do roteiro dela. Porque se eu tive o meu roteiro... não dá para tirar o ritmo delas, né, de cada família. Eu tenho que respeitar, então eu respeito sempre as minhas norinhas, sempre elas eu coloco assim, no topo. Perfeito, muito bom. E lembrando que, pelo que eu acompanhei, você não teve Vale Night, porque você estava em Ribeirão sozinha, com os 3. Eu me lembro disso. Conta um pouquinho sobre isso. A minha vida foi para os meus filhos. Eu deixei a minha carreira de contadora para cuidar deles. Eu mesmo, se eu tivesse alguém para ajudá-los, nunca eu deixava ninguém trocar uma fralda deles. Então, eu sempre procurei cuidar deles, trocar fralda e estar junto deles. Então, esse Vale Night me fez muita falta. Fez falta. Fez. E existia uma dificuldade, até porque você veio de uma cidade maior, né? De uma capital, Ribeirão, embora grande também, você não conhecia absolutamente ninguém. Ninguém. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque às vezes as pessoas têm uma facilidade para julgar algum comportamento, mas não viveram exatamente o que ela viveu. E eu acompanhei isso muito de perto, porque tanto é que o dia que a gente se reencontrou, a vida tem dessas surpresas maravilhosas, né? Eu falei, Sol, eu nunca me esqueci. A gente deu um abraço tão demorado, e eu acho que naquele abraço passou um filme, né? Eu me lembro onde eu estava na escola, o dia que eu encontrei com ela. E ela falou assim, eu preciso de um lugar que eu tenha tranquilidade para deixar os meus filhos. A palavra tranquilidade, naquele momento, ela teve um peso muito além do que qualquer pessoa possa imaginar. Porque imaginem uma mãe de mudança, com 3 filhos, o marido viajando, e ela com absolutamente
tudo. A casa, a formação dos filhos, o dia a dia dos filhos, a criação dos filhos, né, num tempo muito maior do que o que normalmente as famílias conseguem ter. E ela não conhecia ninguém aqui. Uma responsabilidade. Eu vivi alguns momentos também sozinha com as minhas filhas, mas eu conhecia todo mundo em Ribeirão. Eu sempre tive um suporte, né, com relação a pessoas que eu tinha total confiança para deixar as meninas. E mesmo assim, às vezes no período que elas eram pequenininhas, eu tive outras oportunidades, mas também chegava em casa em época de férias, que as crianças estavam em férias e eu não tinha dúvida. Eu dava uma corridinha, olhava para ver se estava tudo bem no meio do período e voltava para poder me tranquilizar. Mãe é mãe, é leoa. Mãe. Não adianta. Não adianta. Então, eu sei muito bem do que você está falando, porque é isso mesmo. O peso da palavra tranquilidade para você era poder dormir descansada. Quando você fosse deitar, saber que estavam os 3 tranquilos, serenos, saudáveis, cuidados, com uma formação bacana. E, querendo ou não, eu sentia que você tinha uma cobrança muito grande com você. Como pessoa e como mãe. Sim. É uma coisa assim, uma responsabilidade grande. Porque quando você tem a rede de apoio, você tem a mãe, o pai juntos, né, a sogra. E é diferente. Às vezes você pede alguma coisa para o sogro, para a sogra, para a mãe, para o pai. Quando você não tem, está numa cidade nova, que todo mundo, por mais que Ribeirão Preto já era grande, mas as pessoas eram um pouco mais contidas. Eu saí do meu ninho, que eu estava lá com a minha mãe, meu pai, sempre junto comigo, e agora não cheguei em Ribeirão sem ninguém. Eu tinha que ser uma leoa. Então, eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Primeiro, porque eu tinha Deus. Então, eu sempre me apeguei a isso. E sempre procurei fazer as coisas darem certo para os meus filhos, né? E pelo meu marido, porque, afinal de contas, ele não estava comigo, mas ele estava trabalhando. Trabalhava muito, sustentava e não deixava nada faltar. É um homem maravilhoso, como homem, como marido, como pai, como filho. Então, eu acho assim, quando o homem, ou independente disso, a mulher é sempre muito leoa, a mulher tem que fazer, não a parte dela, mas se Deus deu os filhos, ela tem que cuidar deles. Vamos cuidar deles da melhor forma possível. Eu nunca tive uma cartilha para me ensinar, por exemplo, que a tela fazia mal para o meu filho, que não era bom. Então, eu fui muito pela intuição. Isso é bom, isso não é legal, vamos fazer isso juntos, por que quer não? Não, mas fulano fez. Sim, você não é fulano. Você tem nome e sobrenome. E vai ser dessa forma, filho. É desse jeito. E aí deu certo. Eu acho que eu não fui aquela mãe, não deixo de ser amiga, amorosa e tudo, mas que abria muito. Não, eu fazia o que eu achava que ia dar certo. Até onde estava seguro para você. Exatamente. Né? Você tinha certeza que eles não correriam riscos. Nem certeza poderíamos dizer isso. Eu não sabia, não tive nenhum livro, mas era assim, era intuição. A mãe tem esse negócio verdade. Né, de tudo. Então, eu sempre defendi muito a família, defendi muitos filhos. E me fala uma coisa, imaginem vocês a dificuldade de alguém que sai de uma capital, perto do pai e da mãe, vai para uma cidade que ela tem que descobrir até um pediatra. Porque o pediatra, para uma mãe, é um ponto assim, de muita segurança. E você teve que ouvir quem para você achar um pediatra para os teus filhos aqui? O que você fez? Olha... O que eu fiz? Eu conversava geralmente com a escola. Eu pedia ajuda para as coordenadoras, né, para as professoras, para as outras mães. Porque eu também não era aquela mãe que ficava... Eu ia, conversava, fiz amizade. Então, as pessoas tinham um carinho muito grande por mim. E aí, fui contando com essa rede de pessoas. Eu acho que as mulheres, elas são muito fortes, né?
Eu acho que sempre acredito que uma mulher apoia a outra. Criou uma rede, né? Cria uma rede, né? De valores, de coisas boas. Eu acho que o mundo nunca foi tão nosso, né? Nós estamos adquirindo mais direitos, uma visão maior e melhor até do que nos tempos das nossas mães, das nossas avós. Então, a mulher, ela tem o espaço dela. E cada vez mais a mulher vai. E acho que isso foi até uma oportunidade para mim. Criar meus filhos sozinha. A gente lá em casa até tem uma brincadeira que os meus filhos geralmente falam para o meu marido, né? Meu marido não gosta. Mas fala que a criação deles foi 99% da mamãe. 1% é seu, papai. Ele fica muito assim, mas já até acostumou. Porque Deve é lógico. ficar agradecido, porque os três são muito bem formados. E eu também sou agradecida a ele, porque ele foi um homem maravilhoso, né? Ele confiou. Ele confiou em mim em tudo. Se não fosse um homem que tivesse presente, né? Sempre, mesmo ausente, era presente. Os recursos que ele tinha, é verdade, eu acompanhei isso. Ele é um homem formidável, é um pai maravilhoso. Então, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade. Você tá assim, nova, né? Era uma jovem senhora e fazer esse trabalho de mãe e de cuidar da casa, de tudo. Afinal de contas, eu como contadora já era formada e tudo. E isso foi importante para a minha primeira empresa. Então, eu costumo dizer que eu fiz a minha contabilidade, eu fiz a gestão, a primeira coisa foi da minha casa. Tá? Então, dentro do que a gente tinha, porque é uma responsabilidade de você educar e treinar 3 filhos. Não é fácil. Né? E você amadurecer muito rápido, e você se virar. E tinha vezes que eu tinha que buscar minha filha na escola, ali na Avenida Portugal, e tinha que buscar o meu filho também lá na Lafayette, ao mesmo tempo. Então, corria e fazia. E aí tinha que fazer o lanchinho deles, e ia, e levava água para eles. Bom, e almoço. E a disciplina que você tem, por exemplo. Eu fui uma mãe que eu não ofereci doce para meus filhos. Então, até é engraçado isso, porque... Você conseguiu? Claro, não conseguia, não tinha tempo de fazer bolo, fazer nada para eles. Então, eu também não comia muito bolo. Então, foi importante isso. E aí, eles criaram até uma resistência. Só via bolo quando ia para a casa da vovó, que a vovó fazia muito bolo. E vovó é para isso, é para adoçar a mesma vida, verdade. Né? Dos netos. Então, é muito amor importante. Adocicado. É isso aí. Você me falou um negócio que eu não oferecia, eu preciso contar. O pediatra das minhas filhas foram prematuras, nasceram de 7 meses e meio. E eu fui mãe com 35 anos. E aí o pediatra, o que ele falava para mim era a lei. Ele falou assim: Mônica, você não deixa nada com morango, uva, essas coisas assim, dá um tempinho. Tá bom. As meninas chegaram na escola, no maternal. Um belo dia a professora me chamou e falou assim: tia Mônica, eu estou muito chateada, mas eu tenho que te contar. Eu falei: o que foi? A Mariela, hoje, quando terminou o lanche, ela foi lá e foi mexer nos potinhos de Danone das crianças, que estava no lixo. Nossa! Quando eu ouvi aquilo, fiquei apavorada, né? Eu liguei: doutor Aziz, socorro, olha o que aconteceu. Ele falou: filha, aquele jeito dele, uma pessoa fantástica, né? Ele falou assim: filha, isso era só no comecinho, já deixa ela comer o Danone dela, não tem problema. Eu comprei, ela comeu 6 Danoninhos ao mesmo tempo, de fazer assim. Ai, que gracinha. Então, as mães também fazem as suas, né? Querendo acertar. A gente nunca faz querendo errar. Verdade. Mas a gente acaba tendo algumas memórias afetivas, além de engraçadas, né? Nossa, a gente riu muito. Eu também tinha, como você, essa fé inabalável. Tenho até hoje, eu acho que foi o que me segurou. Né? Eu demorei 13 anos para ter minhas filhas. Eu tinha certeza que eu ia ter as minhas filhas. E Deus não falha, né? Não, ele é muito cuidadoso. Muito. E eu lembro que eu saía de casa para o trajeto da escola rezando com elas.
E elas lembram, tinha um pedacinho que finalizava com uma música. Até hoje, elas escutam essa música, elas choram, onde elas estiverem. Qual Porque música? era, o Jesus está aqui, Ele está aqui. Então elas ouvem. Olha, canta bem. E elas choram, elas falam assim, mãe, é impossível a gente não lembrar do caminho de casa até a escola. E se tivesse amiga dormindo em casa, irmãs, você não tem dúvida que todo mundo entrava na dança de rezar junto, finalizar com a musiquinha. Isso é muito bom, né? Acho que são memórias. Eu queria ouvir um pouquinho mais dessa parte empresarial sua. Como que você revolucionou tudo isso aí depois, ou seja, sempre a tempo? Tem uma história bem bonita, né? Porque eu criei os meus filhos, depois de eles estarem já criados e tudo, eu voltei efetivamente para minha vida, para o meu trabalho, né? Eu fiz a minha faculdade, já tinha estudado, já tinha feito pós e tive experiências em empresas. E depois que os filhos já estavam todos criados, eu falei, bom, agora eu vou voltar ao meu sonho, né? Que é reconstruir a minha vida. Porque eu já tinha um escritório lá em São Paulo, e tive que parar, né? Trabalhava no escritório lá, tive que parar. Aí eu retomei, né, a carreira e montei meu escritório, trabalhei, né, com contabilidade e há 14 anos trabalho no segmento de condomínios, gestão, auditoria e perícia em condomínios e continuo, né, trabalhando aí fortemente, lidando com pessoas diariamente, porque não é fácil, né, lidar com gente desafios, hoje. né? Tá muito difícil, mas tem um bom entrosamento e gosto do que eu faço. Porque o importante é você gostar do que você faz, né? Fazer com amor. E como eu faço com muito amor, as coisas dão certo. Fluem. Como que funciona esse trabalho de perícia? Olha, geralmente a perícia tem duas palavras aí que às vezes as pessoas confundem, né? Então tem a auditoria, que a auditoria é onde você faz assim, você tira uma porcentagem de documentos, por exemplo, uma pasta de prestação em condomínios. Vou falar que é o que eu mais faço, né? Pode ser empresa também faço empresa, mas tem uma pasta de prestação de condomínios, então você ou pasta de prestação de contas, independente se seja em condomínio ou que seja em empresas. E você pega a certa quantidade, geralmente 10% disso aí, você avalia como é que estão aí os lançamentos, como estão os processos, os procedimentos. Ali você vai verificar se houve alguma irregularidade que você tenha que corrigir ou até aconselhar aí a direção para que eles possam mudar alguma coisa, tá? A perícia é um trabalho mais minucioso, que você pega documento por documento e verifica aí como que está esse lançamento, né? Lançamento por lançamento, o documento, se não houve fraude, se não houve alguma coisa incorreta, incerta ali, que precisa se corrigir o processo para que tudo feche, tudo dê certo. Então, é esse o tipo de trabalho que nós fazemos. Muito bacana. E as pessoas procuram, você avalia, observa, de que forma que eles te procuram? Quando eles estão com qual... se sentindo com risco? Geralmente assim, quando há uma desconfiança, né, que alguma coisa está errada, que algum gestor na área de condomínio aí pecou por alguma coisa, por um excesso ou por falta de. Tá. Então a gente vai aí talvez investigar dentro dos documentos que são nos passados e a gente verifica aonde que está essa suposta irregularidade ou até não, né? Então a gente vai validar aí todos os processos de trabalho e finalmente dar um laudo final. Muito bacana, porque o mais interessante é você, depois de toda essa trajetória, retornar para o que sempre fez sentido em termos profissionais e não ficar reclamando,
né? Porque você poderia, como você falou, sinto saudade dos meus filhos, sinto falta dos meus filhos, e virar, de repente, um ponto de atenção para eles. Não. Você hoje é um ponto de muito orgulho para eles, tenho certeza, tanto para eles quanto para o seu marido e para você mesma. Porque é muito gostoso quando a gente pode parar para pensar que a vida não parou, que a gente tem como compartilhar com as pessoas. Exatamente. E eu me lembro quando eu fiz essa transição de carreira, da gestão da escola para consultoria, eu falei, gente, tem muita coisa que não pode ficar só comigo. E outro dia até me perguntaram, né, Mônica, o que você está pensando de fazer com essas coisas? Eu falei, para cada situação, eu tenho atividades que já estão sendo escritas. Por quê? Eu personalizo tudo que eu faço. Então, eu tenho tempo hoje para poder estudar a fundo cada situação e dar o suporte exato que aquela pessoa precisa. Que aquela escola precisa, ou que aquela empresa precisa para fazer o engajamento do seu time. E eu faço tudo isso online, de forma remota. E faz muito bem. Parabéns. E, assim, acredito que seja de uma forma leve para as pessoas, porque eu já vivi também com outras experiências que normalmente as pessoas queriam alterar tudo, deixavam, às vezes, alguns abacaxis no colo da gente. Não era tão dessa forma que poderia ter acontecido. Poderia ter sido uma coisa muito mais tranquila, amena, pensando principalmente nas pessoas. Eu tenho realmente um cuidado muito grande com as pessoas. E do último ano para cá, aprendi, inclusive, com um afilhado, ele falava assim, Dinda, fala, eu costumo regar a amizade. Eu falei, vou roubar de você isso aí. Eu também rego a amizade. Que eu sei bacana. que tem uma pessoa que faz tempo que eu não visito, que eu não telefono. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa muito querida, né? E assim, fui lá, tomei um cafezinho, comi um bolo, passei um tempo. E são coisas que a gente não aprende em livro, é só a vida mesmo. Por quê? Porque a gente se coloca no lugar daquele. E como ela sempre falava, eu estou com saudade de você, estou com saudade de você, eu falei assim, a gente tem que celebrar a vida na vida. É verdade. Eu fico assim, muito feliz de ver a sua trajetória, de ver a forma como eu conheço os seus filhos, sei o tanto que eles são especiais como filhos, como profissionais, principalmente agora, né, que um dos filhos dela está dando todo esse suporte porque eu estou vivendo hoje na His Brand, na His Fotografia. E eu fiquei assim impressionada. É muito engraçado para a gente que convive com as crianças, com os adolescentes, depois com eles adultos, e observar o tanto que eles cresceram e o tanto que a gente pode aprender com eles todos os dias. Isso é o melhor, isso é o mais gostoso, isso é o mais importante. Porque eles, como foram formados num outro momento, tem coisas que a gente tem medo de se expor. Eles não têm preocupação com o erro, eles fazem de novo, são fortes, suficientes e tranquilos, cuidadosos e humildes para nos ensinarem com todo o amor, com todo o carinho. Então fica aqui também o meu agradecimento especialíssimo, porque o Henrique é teu filho. Isso. E teve essa formação maravilhosa. Obrigada, Mônica. Eu lembro o primeiro dia que ele entrou e a gente bateu altos papos com relação ao que a gente tinha vivido. No fim, nós dois choramos juntos. Ai, que delícia. Então, é muito bom. Eu acho que essa parte da emoção que a gente vive por tudo que se está vivendo, né? Que vive pelo que se está vivendo, essa força da vida, é isso que fica. É verdade. E aí eu gostaria de deixar meu recado àquelas mães, né, que se sentem inseguras de largar o trabalho, não financeiramente, mas às vezes pela maternidade, falar, não, eu fui mãe, agora eu vou deixar o mercado de trabalho, vou deixar, eu não queria, porque isso vai me desvalorizar. Não, gente, tudo tem seu tempo. Dá para você fazer tudo, né? Desde que você consiga aí conciliar tudo direitinho, cuidar dos filhos, dá uma paradinha, cuida deles, depois você volta com outra cabeça mais amadurecida, né? E faz aí sua história, porque nós mulheres somos muito caprichosas, né?
a gente trabalha, a gente luta, a gente faz com capricho. E o mercado está aí para nos abraçar. Então, eu falo para vocês, não se sintam culpadas pela maternidade, pelo contrário. Sejam felizes com ela, aproveite esse momento, formem pessoas boas, pessoas que saibam falar, por favor, com licença, desculpa, eu errei, né? Vamos começar de novo. Isso é bacana. Tudo começa da gente, tudo começa da mãe, né? Educar o filho, logicamente, também, obviamente, do pai. Os pais são muito participativos, principalmente hoje. E assim, eu dou o meu parabéns para os pais aí, que estão sempre junto da mãe, do filho. E é isso mesmo, vamos fortalecer a família. Nós merecemos isso. Um grande beijo. Maravilhoso. Eu quero finalizar com essa frase. Vamos fortalecer a família. Foi muito bom, Sol, poder conversar com você, retomar tudo que a gente viveu. E a gente se emociona, a gente celebra, porque para cada dia vivido foram muitas transformações necessárias, né? Muitas experiências. E hoje o que a gente quer é exatamente isso, poder trocar essas experiências. Então, sintam-se à vontade também para encaminhar para a gente quais são as suas dúvidas, o que você gostaria que a gente conversasse, quais são os temas, que hoje a gente pode encontrar pessoas como a Sol para trazer aqui para compartilhar conosco. Obrigada, momentos mãe. Tão especiais de vida, de gente que faz, que tem um coração do tamanho do mundo. Um super beijo.